RCV Notícias. 7 da manhã neste dia 24 de fevereiro de 2024, notícias no Primeiro Jornal, a edição do Levi Solomão, técnica de Mário Fernandes. Bom dia. Bom dia. O avião da Air Senegal que vai operar voos domésticos em Cabo Verde sob a responsabilidade da TACV já se encontra no país depois de receber a autorização da Agência de Aviação Civil. Informações avançadas pela Infopress, que cita documento da Agência de Aviação Civil, dão conta de que o ATR 72600 de matrícula 6VASN chegou ao Aeroporto Internacional Nelson Mandela, na cidade da Praia, na madrugada de ontem, proveniente de Dakar. Segundo a agência cabo-verdiana de notícias, o documento da AAC, datado de 21 de fevereiro de 2024, escreve que a aeronave tem autorização para operar até o mês de maio, apenas para os itinerários Praia, Sal, São Vicente e Boa Vista. A Infopress adianta ainda que a Bestfly vai mesmo deixar de operar em Cabo Verde, estando já no país uma delegação da companhia para negociar com o governo. Na quinta-feira passada, quando da interpelação ao governo no Parlamento sobre a conectividade, o ministro dos Transportes, Carlos Santos, reconheceu que a situação dos transportes aéreos interilhas não é boa, embora, disse, melhor que antes o governo prometer apresentar uma solução para os transportes internos. O governo vai criar a autoridade reguladora do setor do trabalho a partir da fusão da Direção-Geral do Trabalho e a Inspeção-Geral do Trabalho. A reguladora do trabalho terá uma componente de inspeção e uma outra para a mediação, juntando as competências específicas das duas instituições fundidas. As políticas de rendimentos e preços ficarão com a Administração Central. São informações avançadas pelo Ministro do Trabalho, Fernando Euriço Freire, à saída da reunião de concertação social de ontem à tarde. É uma reforma que permitirá maior eficiência da Administração do Trabalho, uma maior autoridade da Administração do Trabalho sobre as empresas e sobre os trabalhadores, sobretudo maior independência em relação aos poderes políticos, porque o governo também é empregador e por vezes temos conflitos laborais em que o governo não pode estar simultaneamente a ser o árbitro e o jogador. Portanto, essa reforma vai no sentido de fazer este distanciamento claro e permitir esta robustez institucional ainda maior para a Administração do Trabalho e colocar Cabo Verde, de facto, que está a dar um passo muito mais à frente que muitos países nesta matéria da administração do trabalho. A reunião de concertação social de ontem aconteceu no período de manhã. Uma medida importante, dizia Fernando Euriço Freire, atrelado à Autoridade Reguladora do Trabalho, um novo Código de Contraordenações. Isto será feito concomitantemente com um novo Código de Contraordenações que irá permitir uma maior presença, uma maior ação da autoridade junto às empresas, junto às entidades empregadoras e também rever tudo aquilo que são as autorizações, tudo aquilo que são as certificações, as credenciais que as empresas e os trabalhadores precisam, ficarão também sobre esta entidade, o que dará maior robustez e muito mais eficácia à administração do trabalho. Com a anuência dos parceiros sociais, o Governo vai diligenciar a legislação que deverá regressar à concertação social antes de ser submetida para aprovação. A igualdade de género no acesso às pensões de reforma, introdução da reforma antecipada no regime do INPS, introdução da prestação no início do ano letivo no regime contributivo em favor das famílias. Revisão do abono de família foram outros assuntos em agenda, ficando-se pelos termos de referência por enquanto. A discussão na especialidade da proposta de lei que aprova o Código de Justiça Militar transita para a próxima sessão parlamentar. O atual Código de Justiça Militar vem de 1995. O processo de revisão decorre de um conjunto de reformas em curso, como explica a Ministra da Defesa Nacional, Janine Lares.
A novidade é que há nova tipificação de novos crimes essencialmente militares e que o Fórum deixa de ser o Fórum Militar e passa a tutelar efetivamente as funções militares ou a componente militar de defesa. Significando isso que, ao longo de toda a tradição da justiça militar, o foco essencial era sempre o militar. Agora, o foco essencial dessa justiça militar são as funções da componente militar de defesa e numa perspectiva mais global e transversal. Na verdade, está-se a fazer um ajustamento em relação ao processo, que também precisava ter esses ajustamentos. Vai-se trazer uma melhor autonomia dos órgãos de justiça militar, reforçando as competências e atribuições do promotor de justiça militar. O novo Código de Justiça Militar pretende robustecer a instituição castrense, como adianta Janine Leles. Com esta justiça militar, a gente tem uma instituição castrense mais forte na sua hierarquia, mais forte na sua disciplina. Não é? É esse que é o objetivo dessa reforma a nível da justiça militar. O Código de Justiça Militar revisto tem 280 artigos que, até chegar à aprovação geral global, deverá consumir mais 2 agendamentos no Parlamento. O presidente da UCID iniciou hoje uma visita de 3 dias à Ilha do Sal para contactos com as estruturas locais do partido, com as autoridades locais e com a população da ilha. João Santos Luís vai confirmar Adirley Gomes, candidato à Câmara Municipal do Sal, nas próximas eleições autárquicas. Iremos Quem é este candidato? O candidato é o Dr. Adirley Gomes, o vice-presidente e presidente regional do partido na Ilha do Sal. Ao longo dos 3 dias, João Luís aproveita para palpar o pulso ao desenvolvimento da Ilha do Sal. O líder da UCID diz-se preocupado com o património local e nacional da ilha, alegadamente relegados para o segundo plano. Nós temos aí as salinas, que têm um valor extremamente grande, tanto para empresários locais que têm tido muitas dificuldades em conseguir expandir os negócios, gerar riqueza e empregar mais pessoas. Temos a questão também do património municipal, a questão da habitação, as questões da situação laboral do Sal também que nos preocupa muito. Há situações já de empresários que têm projetos, querem implementar e que não têm tido aval do Estado para dar o pontapé de saída aos projetos. João Santos Luís estará de visita à Ilha do Sal por 3 dias. O encontro com as estruturas do partido acontece hoje. Na segunda-feira, o líder dos Democratas Cristãos prevê manter encontro com os empresários da zona industrial, com a Delegacia de Saúde, a Cadeia do Sal, o Hospital Regional do Sal. São, no entanto, encontros ainda sem a confirmação, conforme nos adiantou ontem o presidente da UCID. Dar seguimento ao processo de candidatura do PSV para o município da Praia nas próximas eleições autárquicas é o principal objetivo do primeiro fórum político promovido hoje pelo setor Praia Sul do PSV. Será mais uma atividade de preparação para as eleições autárquicas de 2024. O nosso fórum terá como lema rumo à renovação da mandato para 2024 do atual presidente da Câmara Municipal, Francisco Carvalho. O fórum terá início às 10h30. A abertura será feita pelo deputado e presidente da Comissão de Política Regional de Santiago Sul, Carlos Tavares. Uma apresentação do tema sobre a comunicação e mobilização e estratégias políticas pela doutora Paula Moeda. Depois teremos a apresentação sobre o argumentar político. Ramiro Inocêncio é membro da Comissão Política Regional do PSV, Santiago Sul, e membro do setor sul da Praia. O primeiro fórum político que o setor sul da Praia organiza hoje acontece no 5º piso da Assembleia Nacional, a partir das 10h30. O ato de encerramento será presidido pelo autarca Francisco Carvalho. Desconstrução de ideias feitas e mitos sobre a língua cabo-verdiana é um dos temas em debate hoje no Fórum de Língua Materna que decorre ao longo do dia nas instalações da Universidade de Cabo Verde. O fórum é uma iniciativa da Alma Cabo Verde e Alma CV, melhor dizendo, e da plataforma Cabo Verde Diáspora, em parceria com a Universidade de Cabo Verde.
Bom, tem o mito, licença toma com essa terminologia de doutora Amália Lopes, né? Por exemplo, uma crioula é língua de casa, é um mito, mas se não ensina crioulo, mas não se prejudica a aprendizagem de português, é um mito, mas não sabe uma língua materna, é aquele que está ajudando a aprender outra língua, inclusive lema de 10 anos de Unesco para esse dia de hoje, é justamente educação multilingüe. Ana Karina Moreira é linguista, professora da UniCV e um dos rostos da Associação Alma CV. A língua cabo-verdiana continua a debater-se com o problema da oficialização. O tema vai estar também sobre a mesa, desde logo as condições que terão que ser criadas para que a língua cabo-verdiana ascenda à língua oficial. Primeiro, nós não temos que postar na descrição de toda variedade, para não conhecer, para não poder saber que esse ponto em comum, esse ponto que é diferente, ou que não está trabalhando na normalização de língua. Outro é ensino, que é uma maneira também de promover. Depois, tem outras condições que tem que criar, que a nível legal, passo fundamental a oficialização e ser coerente. Cria leis que também sempre no sentido de valorização de língua, paridade, para não criar um bilinguismo pleno na Cabo Verde. Criar condições para que a língua cabo-verdiana ascenda à língua oficial é um trabalho que, segundo Karina Moreira, ainda está por concluir, faltando a intervenção determinante do Estado. Karina Moreira falava ao jornalista Carlos Santos no Café Central, no programa Café Central da Rádio de Cabo Verde, no espaço Bom Dia a Cabo Verde. Tem que ter um incentivo e promoção de parte do governo, mas tudo que não pode fazer sobre a língua, como ele quer oficializar, é orçamentário sobre ele, nunca tem verba para investigação para cabo-verdiano, nunca tem incentivo, não estou aí dentro, por exemplo, da Universidade Pública, Butacha. Estudos ingleses têm patrocínios de embaixada de outras entidades nos Estados Unidos. Francês tem de organização de francofonia. Português tem também. Tem cátedra, institutos. Mas para a língua cabo-verdiana não tem nada. Então, que ela nunca tem como promover aquela investigação, se quer ser sempre na boa vontade de investigadores, nos doutoramentos, com as bolsas que não taxa, mas não ligar com o Estado. E o Estado tem que ele dever, constitucionalmente, mas é que essa fazer. O Fórum de Língua Materna decorre das 8h30 às 18h30 no auditório 102 da UniCV, no Palmarejo Grande, em formato híbrido. O objetivo é debater e valorizar a língua cabo-verdiana. A fechar, o secretário-geral das Nações Unidas defendeu ontem que chegou a hora da paz na Ucrânia e criticou a Rússia por violar o direito internacional com a invasão a 24 de fevereiro de 2022. António Guterres defendeu ainda que disputas internacionais devem ser resolvidas por meios pacíficos e é a altura de renovar o respeito pelo direito internacional. Guterres falava aos ministros dos negócios estrangeiros de vários países europeus e aos representantes dos países que compõem o Conselho de Segurança das Nações Unidas em Nova Iorque, numa sessão especial realizada, melhor dizendo, a pedido da Ucrânia para assinalar os 2 anos do início da invasão russa. Na altura, o embaixador russo da ONU avisou que não iria ouvir as mantras rituais dos representantes europeus e que a quem acusou de serem hipócritas por nunca terem pedido uma sessão semelhante para discutir a guerra entre Israel e o Hamas em Gaza. É tudo. Bom dia. Mais informações em www.rtc.cv e na aplicação RTC Mobile. RCV, o rigor da notícia e o melhor da informação a cada hora.